Isso, iniciamos a nossa gravação. Bem-vindos, bem-vindos. A quem ainda não está aqui na sala, nós vamos iniciar nossas trilhas hoje, começando com a EP1. Essa é uma sala que nós vamos usar, as trilhas serão presencialmente. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a trilha pelo Teams, mas eu vou sempre deixar gravado para aqueles que não puderem ir presencialmente, aí assinar a chamada, fazer o relatório para poder entregar ao final do semestre. Tem que entregar o relatório de cada uma das trilhas, tá? Lembre-se sempre disso, tem que fazer um relatório do que foi tratado na trilha, do que foi a trilha, etc, etc. Presencialmente, você vai assinar a pauta e ganha a presença. Caso você não esteja, você vai ter que fazer o relatório para poder apresentar lá no final. As duas têm que fazer relatório, sendo que a presença você ganha horas a mais, tá ok? Vamos, então, dar início. Todos aqueles que não conseguirem acessar vão poder assistir no YouTube ou que eu vou tentar lançar essa trilha, essa gravação, em todas as nossas salas de aula de EP1. Tá ok? Hoje, nosso tema é procuração e subestabelecimento. É um pouco mais rápido o tema, exatamente para dar a chance para que as pessoas possam começar a se adaptar para frequentar as trilhas. E, paralelamente, eu estou também no chat, tá? Eu estou vendo no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, entrar na sala e se quiser fazer uma pergunta, sem problema nenhum. Os links, eu vou sempre colocar em cada sala GP, eu vou colocar o link lá para você acessar essas trilha. Se estiver ocorrendo presencialmente, eu vou estar também gravando presencialmente, tá? E também transmitindo. Quem quiser ver pelo Teams vai ver a trilha sendo transmitida diretamente da sala de aula. Tá ok? Vamos ao nosso motivacional. Eu sempre inicio as nossas aulas com uma música, depois uma explicação e depois o motivacional. Vamos ver o motivacional de hoje? Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar, eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para que inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá para você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você está sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí é que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá para assistir malhação tranquilo, em tempo real. Eu consigo baixar filme, eu consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo para casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear, bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Ah, todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. Pessoa informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se permitir, mandar um abraço pra pessoa informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprimo o trabalho da faculdade rapidinho, é uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa para imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas do relatório gerencial do não sei o quê. Por que eu não posso imprimir 20 folhas do trabalho da minha faculdade? Sei. Tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você está usando bem esse dinheiro? Está investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka. Tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam uns conflitos de horário, assim. Como assim?
É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, vê só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir embalado em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e ir trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte. Ah, acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, Quais? o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece com todo mundo, ele vai entender. Vai. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência está sendo bem legal. Esse negócio que você falou, know-how aí, eu não estou sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, estou indo muito bem. O professor de informática, muito amigo meu, tá indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, eu também tomo chopp com pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas, aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, né? Mulher Berinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa, foi muito engraçado. Foi muito legal. Você não acha que excedeu os limites? Sabe por que não? Porque eu já tenho tempo na empresa, eu já tô quase o quê? 3 meses, entendeu? Ou seja, eu já conheço a galera, eu tô enturmado já, entendeu? Eu tenho intimidade pra isso. E outra, eu acho assim, se a festa da empresa, momento de descontração, tem que beber à vontade. Porque se não beber à vontade, é chateação. Você excedeu os limites, né? Olha, um pouco, né? Eu quase que me dava mal porque eu dei em cima da secretária do diretor. Mas eu me escapei por pouco, deu sorte. E o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu nem acabei faculdade ainda e já tá maior pressão. Esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho, faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Eu quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar assim, 5 anos viajando, sabe? E quando você voltar? Agora eu vou voltar, eu quero ser gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai alcançar. Mas o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com salário mais alto. Assim eu finjo muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo, houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso, sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira do notebook. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks, foi só um. Ah, e você está saindo da empresa por causa da treta do notebook. Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque no momento não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário. Não dá oportunidade para a gente crescer. Porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor para eu trabalhar. Para encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito entrevista de emprego, virei especialista nesse negócio. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cada um tem que imaginar que é um produto e saber vender o seu produto, saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sou metido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados.
Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Essa é a questão, esse é o detalhe. Meus queridos estagiários e estagiárias, o que você quer dentro do seu estágio? Aprender ou só curtir? Essa é a mensagem que eu inicio as nossas trilhas de aprendizagem para vocês. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo da sua vida e da sua profissão. É uma responsabilidade muito grande. Lembre-se, é a sua vida. Então, vamos tocar para frente. Primeiramente, o instrumento do mandado. O que é o instrumento do mandado? É a procuração. Mandado é representação, não é mandar do. Mandar do. Temos duas situações aqui. Primeiro, a representação, quando você vai representar alguém, você está representando, fazendo um mandato. TO está representando alguém. Mandado, DO, é uma ordem. Então, com relação à procuração, que é o nosso mandato, a representação, está solidificada a configuração, o conceito no artigo 653 do Código Civil. Diz, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Só tomem muito cuidado que quando fala a procuração é um instrumento do mandato, é para representação judicial e extrajudicial. Então, nós temos que ver o tipo de procuração. Tome cuidado com a procuração genérica, aquele que você dá amplos poderes. Não faça isso. Seu cliente não quer isso, seu cliente vai ficar desconfiado de você. Você faça uma procuração específica para cada ato que você fizer. Por exemplo, você está representando uma contestação em primeira instância. Faz instrumento específico para isso. Ah, professor, mas dá trabalho. Cuidado. Muito cuidado. É preferível você ter trabalho do que a sua conduta ser arguída de alguma forma errônea ou interpretada de forma errônea. Tá? E nós estamos adstritos ao nosso código de ética da OAB. Tomem muito cuidado com isso. Então, procuração é o ato pelo qual alguém atribui a outrem voluntariamente poderes de representação. As procurações que exijam intervenção notarial devem ser feitas de uma das seguintes formas. Intervenção notarial deve ser aquela por instrumento público ou por instrumento particular. Procuração por instrumento público é aquela realizada perante o tabelião público, através de documento público, tá? E registrável. Por exemplo, alguns atos são exigidos procuração por instrumento público, como, por exemplo, compra e venda de imóvel para registro, e você tem que fazer a procuração de representação por instrumento público e não instrumento privado. Por exemplo, aí, outro exemplo, contrato de honorários, que vai ser a nossa próxima trilha de aprendizado. O contrato de honorários ele pode ser feito por instrumento particular, sem problema nenhum. Então, por instrumento público é aquele feito perante o tabelião, por documento escrito e assinado pelo representante, com reconhecimento presencial de letra e assinatura, se chama reconhecimento de firma por autenticidade. Então, você pode fazer por instrumento particular, por escrito particular, e no tabelião, junto no notário público, junto com o seu cliente, que está ali outorgando poderes, e ele assinar ali na frente do tabelião, e o tabelião vai reconhecer a firma. Olha a diferença. Para o instrumento público, o tabelião vai fazer todo o instrumento de procuração. Aí, na procuração por instrumento particular, ele só vai reconhecer firma por autenticidade que a pessoa foi lá. E nós temos a terceira situação, que é o reconhecimento de firma por semelhança. No reconhecimento de firma por semelhança, o que é? Você faz o instrumento escrito particular, o seu cliente assina, e você vai perguntar a ele onde é que você tem firma para reconhecer. Aí vai ser levado o reconhecimento de firma lá no tabelião público. Pode-se fazer também, mas só toma cuidado que ainda não está muito usual, o reconhecimento de firma através do .gov. Tá? Toma cuidado, porque isso ainda não é usual. Professor, para entrar na justiça, qual é a procuração que a gente usa? A gente não precisa reconhecer firma, então a procuração por instrumento particular pode ser feita para a judícia, para as causas em juízo. Você pode apresentar simplesmente a procuração por instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma da assinatura do outorgante. Tá?
todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Então, todas as pessoas capazes, a capacidade civil plena. Capacidade civil plena é só adquirida ou na emancipação ou aos 18 anos, tá? Ou se é emancipado ou aos 18 anos. Mas se for o menor professor, vai ser a sua representante ou seu representante legal ou seu assistente, se for menor de 18 anos, de 16 anos para baixo, vai ser representado. Então, a pessoa que está representando que vai passar a procuração para você. Se for assistido, vai assinar o menor com mais de 16 anos e a pessoa que está assistindo poderá assinar, tá? O instrumento particular deve conter a indicação aí, olha as exigências, o que tem que ter nas procuração, sabe? O obrigatório que tem que ter. Então, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado. Então, quem está outorgando qualificação é o quê? Brasileiro, solteiro, Estado Civil, né? Estado Civil, profissão, CPF, identidade. Você vai fazer a qualificação toda, identidade, endereço completo, e-mail e telefone celular. Vai fazer a qualificação do outorgante e do outorgado. O outorgante é quem está dando poderes. O outorgado é quem está recebendo os poderes. Tá? O terceiro conquilho mandatário poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Aquele caso que eu te falei. Se for para o instrumento particular, se você for extrajudicial, um tabelião, um banco, se for outro órgão, eles podem exigir que a assinatura seja reconhecida firma, tanto por autenticidade ou por semelhança, sem problema nenhum. No judiciário, que você não precisa reconhecer firma. Então, não vai querer que as outras pessoas fora do judiciário aceitem a procuração sem reconhecimento de firma, tá? Por quê? Porque a lei está dando a possibilidade da pessoa exigir ou não o reconhecimento de firma, tá? Fica a critério da pessoa a quem você vai apresentar a procuração. Por exemplo, você vai junto ao INSS. O INSS pode exigir que a procuração que você vai representar alguém tenha o reconhecimento de firma por autenticidade ou por semelhança. Você vai tratar junto ao Banco Itaú. O Banco Itaú pode exigir que a assinatura seja reconhecida. Tá? 655. Ainda quando se outorgue mandato para o instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Então, se por acaso um subestabelecimento é você transferir os seus poderes a terceiros. Isso se faz quando você recebe poderes por uma procuração, tem que constar também nessa procuração se você tem poderes para subestabelecer, para dar poderes a terceiro, aqueles poderes que lhe foi outorgado. A esse instrumento se chama subestabelecimento. O subestabelecimento, a não ser que as partes determinem na procuração que o estabelecimento só pode ser dado por instrumento público, não há problema nenhum, a lei autoriza, mesmo que a procuração tenha sido dada por instrumento público, o subestabelecimento pode ser dado por instrumento particular. Tá? O instrumento de mandado, ou seja, a procuração, pode ser expresso ou tácito. O que é o expresso? Expressamente falando que foi dado aquela procuração à pessoa. Tá? Tácita é subentendido. Se você está do lado do seu cliente, subentende-se que você o está representando. Por exemplo, você chega numa delegacia e você está representando uma pessoa aqui, ó. Eu estou aqui representando ele tacitamente. Está ali dada a procuração, entendeu? A não ser que o delegado exija. Se o delegado exigir, então você redige a procuração, assina ali perante ele e, eu quero por reconhecimento de firma. Por identificação, está aqui o seu pode reconhecer firma, ou então você, para não criar caso, você leva no cartório, tá? Toma cuidado para essas situações de constrangimento, acontece demais, para você não se indispor. Ele pode exigir? Pode, que é o terceiro que seja apresentado, pode exigir que tenha reconhecimento de firma, não vai bater boca. Veja a lei, conheça a lei. Tá? O único lugar que não precisa de reconhecimento de firma é o Poder Judiciário. Tá? 657, a outorga do mandado está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Então, aquilo que eu falei, alguns atos têm que ser para o instrumento público. Outros atos podem ser para o instrumento particular, vai depender da lei e o que ato você vai realizar, que vai representando essa pessoa. Tá? Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Então, quando for determinado por escrito, não adianta a procuração verbal. Uma audiência, por exemplo. Uma audiência está acontecendo agora, pode ali na hora o mandato ser verbal
e se o juiz assim quiser fazer o mandado de rato, que é a transcrição da procuração dos poderes em ata. Mas pensa bem, eles vão querer escrever isso tudo lá? Ele vai pegar e lhe dá 15 dias para você juntar o mandato. Então, não bate boca. Entenda, pode exigir a lei? Pode exigir a lei. Ele não está pedindo que você seja um instrumento de mandato, seja feito com firma reconhecida. Está exigindo por escrito o mandato lá, e ele não quis fazer a procuração de rato. A procuração de rato é aquela que é transcrita no próprio cartório. Tá? Ali vai depender se pode ou não pode. E lembre-se que você está na casa dele, está no Poder Judiciário. Ah, é a casa do povo. Não, não é bem isso, não. É o Poder Legislativo que é a casa do povo. Ali é a administração pública, tá? É o Estado, ele representa o Estado, não o povo. Toma muito cuidado com esses bate-bocas que, porventura, às vezes a gente faz, tá? 667, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandado e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer sem autorização poderes que deveria exercer pessoalmente. Cuidado com isso. É que as pessoas ainda não descobriram que pode processar o advogado por alguma responsabilidade. Perdeu o prazo, ou quando você subestabelecer para alguém, muito cuidado também, para que a pessoa que você subestabeleceu os poderes, você é responsável. Você é responsável, você indicou. Então, se por acaso algum cliente vier, não quero mais o senhor aqui, eu estou nomeando um outro advogado. Aí o outro advogado pediu para subestabelecer. Você, não vou subestabelecer. Você que passe uma procuração para ele. Eu vou renunciar ao mandado, por favor, assine aqui a sua ciência, que eu estou saindo do processo, estou renunciando ao mandato, e você junta ao processo, e você ainda vai ficar 10 dias responsável pelo trâmite daquele processo até se juntar ao novo advogado. Toma cuidado com esses pequenos detalhes, tá? Porque a sua responsabilidade, se você subestabeleceu, permanece, tá? Então, tome cuidado com a diligência que você trata o processo. Você tem que ser diligente. O que é ser diligente? É tomar cuidado. É tomar cuidado com os atos que você vai. Não perder prazo, não escrever besteira, não fazer uma petição totalmente errada e depois perder a causa por causa do seu erro. Toma cuidado com isso. Hoje em dia, as pessoas estão ficando mais cientes das coisas que as pessoas estão fazendo. As outras pessoas, principalmente o advogado. Tá? Parágrafo 1º. Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se quiser substituir na execução do mandado, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora proveniente de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Então, se na procuração não está autorizado o subestabelecimento, você só pode subestabelecer, ou seja, passar essa poderes para terceiros, se o outorgante autorizar. Se o outorgante não autorizou e você assim mesmo passou, você responde pelo que aconteceu. Tá? Demorou demais, perdeu a causa. Mesmo que a causa não vingaria, não tivesse sucesso, você ainda responde por isso. Então, muito cuidado. As pessoas não mensuram a responsabilidade que nós temos com a procuração realizando nossa atividade advocatícia. As pessoas não têm ideia. Tá? Continuando. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber. Aí vem, essa procuração que nós estamos falando aqui é a procuração ad judicia para o foro geral. Então, tem poderes para realizar todos os atos que nós necessitamos perante o processo. Somente você vai ter que colocar a procuração ad judicia, inclusive, porque exceto, então, o exceto quer dizer que a judícia não dá poderes para isso. Então, você vai ter que colocar explicitamente na procuração poderes para receber, dar quitação, confessar, reconhecer a procedência do pedido ou não, transigir, decidir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica de hipossuficiência. Então, veja bem, a procuração que você dá para o foro geral, você pode fazer tudo, exceto esses atos. Aí você tem que colocar na procuração, colocar lá poderes para a judícia e para receber, dar quitação, confessar, você tem que completar a sua procuração escrevendo esses poderes. Tá? Parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Olha que legal a inovação.
Assinado digitalmente, o que é? Aquele tokenzinho. Cadê o meu? É o tokenzinho, dá para ver? Dá para enxergar? Tokenzinho, seu token, que você pluga e faz assinatura digital, sem problema nenhum. Tá? É o exemplo também da assinatura digital do .gov. Tem validade. Mas o que está acontecendo é que as pessoas não estão se utilizando ainda, não estão adaptadas ainda para isso. Então, tome cuidado com isso. Tá? 2. A procuração deverá conter, aí vai, o que do outorgante, qualificação do outorgado, qualificação, e do advogado. Além da qualificação total, deverá constar também o nome do advogado, tá? Seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o endereço completo do seu escritório. Tome cuidado com isso, que é uma imposição legal. Tá? Terceiro, se o outorgado integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome o nome da sociedade de advogado, o número de registro. Sim, se você tiver um escritório de advocacia e trabalha como sozinho, tudo bem. Agora, se você formar uma sociedade de advogado, você tem que registrar na ordem que é a sociedade de advogados e, inclusive, fazer o registro do seu escritório da sociedade de advogados. Tá? E tem que ter em toda a procuração o nome da sociedade de advogados e todos os sócios que compõem aquela sociedade de advogados na procuração. Tá? Quarto, salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive cumprimento de sentença. Então, você vai ter que colocar na procuração, entende-se que aquela procuração ocupada é para a primeira instância, para a execução de sentença, para a liquidação de sentença, inclusive, para a execução de sentença, não. Para a execução de sentença, você vai ter que ou colocar poderes lá na procuração para a execução de sentença, ou pegar e fazer uma nova procuração. Cuidado com isso. Muito advogado se ferra exatamente com isso, porque não tem poderes para execução e todos os atos que ele praticou são nulos. Isso, tecnicamente, é um problema. Tá? Continuando, então, classificação. Nós temos a procuração ad judícia, que é aquela para o foro geral, que você tem alguns poderes que não são dados ali naquela procuração. Nós temos a extrajudícia, ou extrajudicial, para aquela fora de juízo. A extrajudicial é poderes administrativos, tá? Poder administrativo para administração de alguma coisa, para representar perante algum órgão, alguma instituição, e tomem cuidado que esse terceiro, essa instituição, pode pedir a procuração com firma reconhecida, tá? A procuração particular, aquela realizada entre particulares, tá? A pública, que é aquela para o instrumento público realizada perante o cartório, perante o tabelião público. Poderes ainda outorga poderes em geral para gerir todos os negócios. Você poderes em geral, escreve lá poderes em geral. Poderes especiais, pode conter isso tudo na mesma procuração? Pode ter poderes em geral e também poderes especiais, que é específico para a realização de certos atos, como, por exemplo, desistir da ação, é um poder especial. Tá? Ampla, toma todas as decisões. Aí eu tenho poderes mais amplos. Poderes mais amplos quer dizer que você toma todas as decisões sem consultar o cliente. Agora, se tiver escrito com poderes restritos, então você fica adstrito à orientação do seu cliente, do outorgante. Toma cuidado, que quem confecciona a procuração é você. Mas pode não constar nada, e como é que fica? Quais os poderes que são nisso? Toma cuidado que, se por acaso o cliente for um pouco mais, digamos, consciente dos seus direitos e obrigações, ele vai colocar uma procuração restrita, que você só pode realizar um ato com o conhecimento e autorização dele. Tá? Ainda as procurações dos tipos, a judícia é aquela 105 do CPC. Tá? Professor, mas o senhor falou do Código Civil? Sim, nós temos os dois. Nós temos a fundamentação do Código Civil e a fundamentação do Código de Processo Civil. O artigo 105 do CPC dá o tipo de procuração ad judícia, que diz que é a procuração para o foro em geral, conferida por instrumento público ou particular, assinada pelas partes. Pelas partes, por favor, entendam, outorgante tem que assinar. Outorgado, não necessariamente. Entenderam? Não necessariamente. É um ato jurídico, conferindo poderes, não é um negócio jurídico. Tá? Habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
Salvo para receber, aí vem os poderes especiais que você tem que colocar na sua procuração. Poderes especiais para receber, citação, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber ou dar quitação, firmar compromisso. Esses são os poderes a serem, são poderes especiais que você tem que colocar fora do adjudícia, tá? Porque são poderes especiais. Adjudícia et extra é que são poderes judiciais e poderes extrajudiciais. Você pode realizar atividades, representar a pessoa em juízo e fora do juízo. Só tome cuidado com o terceiro, tá? Tome cuidado com o terceiro, pode exigir poderes especiais para aquilo. Ad negócia é aquela que poderes para administrar interesse do mandante. É a procuração extrajudicial da pessoa comum só para fazer negócio. É aquelas procurações que não é passado para advogado, que um particular passa para o outro. É uma ad negócia. Tá? Apud acta é aquela conferida nos próprios autos, é aquela que eu falei, que foi feita na audiência, pegou nos próprios autos, assina aqui, aí foi feita aquela ali, operando no cartório com 2 testemunhas. E a caução de rato é aquela que eu te falei, que é o compromisso feito pelo advogado, sem procuração, para fazer a defesa da parte demandada, naquela que o juiz pode fazer aqui a audiência, por favor, aí faz uma caução de rato ali, aí realiza a audiência e o juiz marca um prazo para a pessoa, se quiser continuar com aquele advogado, pegar e juntar aos autos uma procuração. Tá? Vamos ao modelinho. Adora, professor, esses slides eu vou botar na sala de aula de vocês, tá? Em cada sala de aula de EP1, só do EP1, da segunda, terça, quarta, eu vou entrar em cada sala e colocar lá em arquivo pasta de slides das trilhas de aprendizagem. Trilha 1, então esses slides vão ficar lá caso você queira fazer o modelinho do tio. Você faz o modelinho do tio que eu garanto a você que não vai dar problema, tá? A não ser que tenha poderes mais específicos. Então, vamos lá. Outorgante é quem está outorgando o mandato, quem está dando os poderes para isso. Aí vem o nome da pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, e-mail, tá? E, por favor, entendam, o e-mail é necessário, tá? E no processo, eu até cito a necessidade em processo. Na procuração fica a critério de vocês. Mas no processo, eu digo que até o número de celular, tá? Outorgado é a quem foi. No caso do advogado, aí vem o nome do advogado, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrição na OAB, CPF, o escritório, aonde, tá? Tem que vir a qualificação total de quem está sendo outorgado, está recebendo os poderes. Outorgante, quem está dando poderes. Outorgado, quem está recebendo poderes. E os poderes, quais são os poderes? A cláusula de judícia, para o foro geral, aí vem os poderes específicos. Propor, variar de ação, receber, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, decidir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar a declaração de suficiência, contestar, eu até acrescento mais, tá? Contestar, recorrer, acordar, concordar, discordar, transigir, conciliar, desistir, receber, dar quitação, passar recibo, renunciar, assinar termo, compromisso, inclusive de inventariança e tudo mais que for necessário para bom e fiel cumprimento do presente, especialmente para no que se refere ao interesse do outorgante na ação, mas se coloca a especificação. Tomem cuidado em qual instância, em primeira instância, em segunda instância, na execução, no agravo, declaração, coloque específico. Hoje em dia, coisa, e também se você vai atuar em tudo isso. Tá? Limite-se ao seu mandato. Limite-se ao seu mandato, obrigatoriamente, local, data e assinatura de quem? De quem está outorgando os poderes. E do outorgado, professor? Pode ter, mas não é essencial do outorgado. Tá? É um ato unilateral. Quando a pessoa dá os poderes, a outra recebe os poderes. Tá? Se não renuncia, não aceita. Ok? Subestabelecimento. Vimos, então, procuração com o nosso modelozinho. Vamos agora ao subestabelecimento. Então, lembrando, subestabelecimento é a terceirização do seu mandato.
a terceirização, ou seja, você recebeu a procuração, você quer pegar aqueles poderes e subestabelecer para outra pessoa. Detalhe, você tem o subestabelecimento com reserva de poderes e sem reserva de poderes. O que é o subestabelecimento com reserva de poderes? O subestabelecimento com reserva de poderes, você está reservando a você também os mesmos poderes. Você não passou a causa totalmente para ele. Você ainda está atuando no processo e aquela outra pessoa que você subestabeleceu também vai atuar no processo. Aí é com reserva de poderes. Sem reserva de poderes, você está dando completamente os poderes para aquela pessoa e saindo do processo. Ah, mas professor, ainda continua responsável? E aí está o detalhe de você tomar muito cuidado para quem você se estabelece. Esse é o primeiro momento que você tem que tomar cuidado com o subestabelecimento. Segundo momento do subestabelecimento que você tem que tomar cuidado. Quando você faz subestabelecimento com reserva de poderes, também quer dizer que o advogado que está subestabelecendo não recebeu seus honorários. Então, o advogado subestabelecido não pode receber seus honorários antes que o advogado subestabeleceu receba. Então, quando ele colocar com reserva de poderes, você não pode receber antes. Ele tem que ser pago, depois que ele for pago, aí você vai ser pago. Toma cuidado com isso, que também é um exemplo. E sem reserva de poderes, ele já está informando a você que já recebeu seus honorários, já está quitado, você pode receber os honorários sem problema nenhum. Toma cuidado com essa questão de reserva de poderes, tá? O subestabelecimento, então, conceito, é o ato pelo qual o procurador transfere aos subestabelecidos os poderes que lhe foram conferidos. O subestabelecimento pode ser feito com reserva de poderes, aquilo que eu falei para vocês, consistindo na transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, eu também tenho poderes do mesmo jeito, ou sem reserva de poderes, transferindo completamente todos os poderes que eu recebi para esse terceiro, em que o procurador ordinário renuncia ao poder de representação que lhe foi conferido. Só toma cuidado, novamente, porque se você subestabelecer, a responsabilidade pelos atos que aquele subestabelecido fizer é sua também. Então, muito cuidado com isso. Tá? O artigo 26 do Estatuto da OAB e dos Advogados coloca da seguinte maneira: o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Está vendo? Aquele com reserva de poderes não pode receber os honorários antes? Artigo 26 do Estatuto. Parágrafo único. O disposto no caput o disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reserva de poderes possuir contrato celebrado com o cliente. Então, se o subestabelecido já fez o contrato com o cliente, ele vai receber pelo contrato que ele fez. Tá ok? Desculpa o celular, mas às vezes não dá para desligar tudo. Código Civil fala ainda sobre questão de subestabelecimento no artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual, então o subestabelecido também tem que pegar e ser responsabilizado pelos atos que ele fizer. Então, pode ser os dois. A responsabilidade é solidária. Exatamente isso. Então, eu sugiro você renunciar ao mandato e ele passar a procuração para outro advogado que queira assumir aquela causa. Tá? Aqui está um modelinho também do subestabelecimento, no qual vocês podem utilizar. Aí estão todas as questões. Só lembrando que toma muito cuidado, porque subestabelecer é uma responsabilidade muito grande, tá? A questão da reserva de poderes e sem reserva de poderes é uma responsabilidade muito grande. E aqui eu fecho a nossa primeira trilha, encerrando um pouquinho mais cedo, para a gente começar, falta 10 minutos para as 6, para a gente começar bem a nossa história. Normalmente as nossas aulas serão presenciais, tá? Vão ser lá no Bloco F, eu ainda não sei a sala, só quando souber a sala eu vou informar sempre naquele cartazinho para vocês nas salas de aula e colocar o link lá para quem não puder ir assistir ao vivo a aula, e vou gravar sempre para colocar na nossa sala de aula virtual, no Teams, colocar, e também no YouTube, colocar as nossas aulas que nós realizamos na nossa jornada, trilhas de aprendizagem, tá? Bom,
para a próxima trilha vai ser confecção de contrato de honorários, tá? Nossa próxima trilha, nossa próxima jornada será confecção de contratos de honorários. Foi um prazer. Agora vamos abrir a tela inteira. Vamos encerrar o compartilhamento. Isso, vamos encerrar o compartilhamento. Vamos nos despedir. Eu agradeço a presença de vocês. Me coloco à disposição para poder elucidar qualquer problema que porventura vocês tenham. Só esclarecendo, toma cuidado, que muitas vezes a gente, digamos, a gente perde a oportunidade por exatamente ultrapassar nosso limite. Então, estejam adstrito à nossa legislação. Foi um prazer. Até a próxima jornada. Tchau, tchau, gente.